Bora lá? Salve, salve! Não, peraí, tem que olhar pra câmera. Não me diga! Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo da Benchmark School. Eu sou o Felipe Ferreira e hoje a gente vai falar aqui de alguns termos que a gente ouve por aí, né? Principalmente se você é mais iniciante no mercado 3D, se você acompanha por curiosidade, enfim, por algum motivo, você acaba ouvindo essas palavras e às vezes você fala assim, cara, do que esse maluco tá falando? O que é Play Blast? Quê? O que é Vertex? Para com essa porra aí, meu irmão! Enfim, eu separei aqui hoje 5 termos ou expressões que a gente utiliza no dia a dia numa produção 3D, uma produção de animação ou jogos de um modo geral. Esse mercado ele transita entre 3D, animação, aí vai filme, cinematic, trailer, enfim. As mesmas palavras a gente usa de um modo geral aí para essa produção. Então eu separei 5 aqui. 5 expressões. E aí depois eu faço uma parte 2 desse vídeo. Preguiça. Falando um pouco mais, né? Outras mais 5 expressões, porque são várias, né? Mas eu vou tentar focar aqui nas principais aí, que a gente mais ouve no dia a dia, né? Isso foi baseado em uma dúvida de algumas pessoas lá no meu Instagram. Então, se você não me segue lá no Instagram, tem um link aqui na descrição, Felipe Ferreira 3D. Vai ter aparecido para você em algum lugar aqui, os cardzinhos. Tem o site da nossa escola, né, a Benchmark School, caso você não conheça, tem um link na descrição aqui, dá uma olhadinha lá, a gente tem vários módulos, formações completas, e você recebe um certificado a cada módulo completo, né? E a gente já tem aí hoje 10 módulos na escola, e cada ano a gente adiciona mais 4 módulos. Então a nossa escola está crescendo bastante, já somos hoje mais de 600 alunos, e seremos 1.000, 2.000, 3.000 muito em breve, se Deus quiser. Vou começar aqui pela primeira expressão que já foi a dúvida dessa pessoa, que a pessoa falou assim, cara, primeira vez que eu escuto a palavra Play Blast. Então o que é um Play Blast, cara? Felipe, o que é um Play Blast? Não sei. Play Blast é um termo utilizado para visualização, né, de um play na viewport do seu software 3D. Então, por exemplo, você está trabalhando numa animação 3D, né, e o animador ele trabalha dentro do software ali, seja o Maya, seja o Blender, seja o Max, e ele faz a animação, e como a gente tem que dar um play nessa animação para a gente conseguir visualizar, né? Então você tem que visualizar a animação, a equipe, o cliente. Só que a gente não tem como a gente renderizar esse filme, né, pra gente ir vendo, aprovando os processos. Então o Play Blast é quando a gente salva, né, o play, a sequência que foi animada no software 3D. E geralmente esse Play Blast a gente vai ver ele cinza, é todo no cinza ou um cinza mais escuro, mais claro. Às vezes você pode até colocar uma luzinha da própria viewport para ficar uma coisa mais bonita, mas o normal é uma sequência, né, é um filmezinho só com tudo cinza no play, para poder a gente conseguir visualizar essa animação. Então nada mais é do que isso. Então se você faz uma animação de 100 frames, você vai fazer uma captura da sua... Essa captura ela é feita dentro do próprio software, tá? Você não tem que gravar a sua tela. Ah, bom. Você vai capturar, você vai exportar um ponto MP4, ponto .mov, ou uma sequência em PNG mesmo, XR, da própria viewport. Todos os softwares 3D já tem essa opção. Então você vai ali, salva e aí você consegue, né? É assim que você vai aprovando os processos aí, o passo a passo de uma animação, porque vai tendo vários ajustes e tudo mais. Beleza? A segunda expressão que a gente escuta bastante, a gente usa muito no meio 3D, aí isso já está um pouco mais relacionado com o render, é o Depth of Field, né? Ou muita gente chama de DOF. Então muitas vezes a gente escuta só a abreviação DOF, ou, né, você pode falar a palavra completa, a expressão completa, que é o Depth of Field. Depth of Field é o controle de desfoque, né? É como você controla o foco da sua câmera. Então, se você tem uma câmera aí, ou o próprio celular, uma câmera profissional ou semi-profissional, você controla o seu foco ali e, geralmente, né, você fala, né, foco mesmo, só focar ou desfocado. Não me diga! No 3D, muita gente usa a expressão Depth of Field, né? Em alguns softwares, o nome é exatamente esse. Alguns mudam, né? Um pouquinho, pode ser Focus ou Depth of Field, que é controlar o foco da câmera, né? Então isso está um pouco mais relacionado à parte de render, mas você também consegue fazer esse preview às vezes no próprio Play Blast. Alguns softwares 3D você consegue fazer no próprio Maya, né? Não sei como que são nos outros softwares, porque eu nunca fiz. Animal! Então, por exemplo, não sei como é que é no Blender, no Cinema 4D ou no Max. Burrão! Se você consegue fazer isso na própria viewport, né? Sem ter que renderizar, só no próprio Play, para você conseguir visualizar no Play Blast, porque é interessante você às vezes conseguir visualizar, né, quando tem uma animação de foco. Então, você poder ver isso já no Play Blast é interessante também. E uma terceira expressão que a gente utiliza muito no 3D, principalmente mais voltada para animação, são os Blend Shapes. Você sabe o que são Blend Shapes? Nunca nem vi. Né? Blend Shapes, aqui no caso, você fazendo uma tradução literal, você já consegue meio que ter uma resposta. Blend, né, mistura, Shapes,
forma. Então é como se fosse uma mistura das formas. Ah, agora eu entendi! Blend shape é quando a gente faz as expressões. Pode ser... Esse blend shape a gente usa mais, assim, essa expressão facial, né? Que é onde a gente mais utiliza os blend shapes. É o mais famoso, assim, o mais conhecido. Mas você pode ter um blend shape em partes do corpo, enfim, objetos, pode ter blend shapes, que é onde você deforma, né? Você cria essa deformação e geralmente isso é passado pro rigging, que é onde você controla essa deformação. Então, por exemplo, você tem o rosto e você vai fazer os blend shapes. Como que você faz isso? Não sei. Você vai ter várias cópias desse mesmo rosto com deformações. Então vai ter uma que vai ser um sorriso, uma cara de triste, uma cara de bravo, uma cara de assustado. E aí você pega essa forma, ela é passada para o modelo original, mas o modelo permanece só um, que é o neutro, e através do rigging você consegue fazer esse controle das formas, e aí é onde a gente anima, né? Tipo, as expressões do personagem. Então você vê uma animação aí, qualquer filme, da Disney, da Pixar, né? Da DreamWorks, enfim, da Sony, sempre vai ter as deformações ali. A gente vê muita expressão facial nos personagens, que é uma característica muito marcante aí nas animações mais cartunescas. O blend shape é isso, ele está presente a todo momento, mas como eu falei, você pode também ter uma deformação, nesse microfone eu poderia fazer um blend shape onde ele ia deformar, ia ficar mais inflado, mais fininho, maior, menor. Isso tudo eu posso controlar através dos blend shapes, beleza? Ok. Essa quarta aqui a gente usa a todo momento, eu falo o tempo inteiro no Instagram, com os alunos, nas minhas lives, enfim, nas aulas, o tempo inteiro, e provavelmente você deve ouvir muito também, até porque isso não precisa ser nem necessariamente voltado somente para o mundo 3D, que é pipeline. Pipeline basicamente é o processo completo, né, de uma animação, de um jogo, de um filme, enfim, né, do início até o final. Né, é uma linha aí, tipo, como se fosse uma linha de todo o processo de produção, a gente chama de pipeline. Então você tá numa conversa aí e tal, eu queria saber como que funciona a pipeline de vocês. Né? Aí ele vai explicar, a gente vai ter aqui o storyboard, a gente vai ter a aprovação do cliente, não sei o que, a gente vai fazer a modelagem, não sei o que, a animação. Né? É o processo que leva do início até o final. Então a gente chama isso de pipeline. Como falei, a gente não necessariamente isso fica só voltado para o mundo 3D. Você pode ter uma pipeline aí, se você trabalha, né, fazendo site, você vai ter uma pipeline, né, um fluxo de trabalho aí que você utiliza. Então pipeline, vocês usam, a gente ouve muito, né, e não tem nada demais. Mas algumas pessoas às vezes não sabem, né, e agora você sabe. Uhul! E o último que eu quero falar aqui, não menos importante, é um que a gente utiliza bastante também, está muito voltado, né, com a minha especialidade, que é a textura e look dev, que é o shading, ou shader, né, como você preferir, que é basicamente é o processo de você definir como é que a luz vai interagir com a sua superfície, com o seu objeto, né? Que é o processo, basicamente, de você fazer o look dev. Você define ali como é que é o comportamento do seu material, né? Quanto melhor trabalhado o comportamento desse material, né? Através de texturas, né? De parâmetros, você consegue deixar um shader mais realista. Né? Ali você vai definir todos os detalhes. Quanto ele vai refletir, se vai ser mais, se vai ser menos, se ele vai ser transparente, se ele vai ser um aspecto de vidro, né? Que seria a refração. Quanto que ele vai ter de deformação, né? De bump map, de displacement, de normal map, enfim. A gente utiliza de vários fatores aí, incluindo mapas e parâmetros, né, configurando só parâmetros manualmente mesmo, através de texturas ou não, você vai definindo, e aí isso é como a gente consegue trabalhar, como é que a luz, né, porque todo objeto precisa receber a luz, né, para poder a gente conseguir visualizar, né, alguma coisa, a gente precisa ter uma luz ali batendo, para poder a gente conseguir ter o resultado visual desse material. Então o shader é onde você controla esses parâmetros, né, onde você configura isso para ter o melhor resultado possível. É claro. Você vai ter shaders realistas, você vai ter shaders, shader cartoon, você vai ter shader 2D, vai depender do projeto, né? E tudo isso você controla manualmente, né? Hoje você já consegue fazer alguns ajustes de shader até mesmo por inteligência artificial. Acredito que isso também vai ser melhorado com o tempo, mas sempre vai ter que ter a nossa mão aí e a gente vai tentar sempre trazer o melhor resultado, né? Configurando esses parâmetros. Então, shading, agora você já sabe o que é, e hoje você descobriu aqui 5 expressões, né, que a gente utiliza bastante no dia a dia do 3D. Que demais! E se eu esqueci de alguma, se eu não falei aqui agora, deixa nos comentários aqui pra mim, né, se tem alguma que você ouve muitas vezes, né, não sabe ou não sabia, né, comenta aqui pra gente ir interagindo, e eu vou fazer mais vídeos falando mais de expressões, porque realmente são várias, e com certeza, muitas delas, às vezes, você não sabe o que é, ou você nunca ouviu. Então é isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, né, que isso tenha ficado claro pra vocês. Agora você conhece aqui 5 expressões que talvez você não conhecia, né, ou você nunca tinha ouvido falar, e eu vejo vocês aí num próximo vídeo, numa próxima aula, beleza? Valeu, então, até a próxima, fique com Deus e até mais.